Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar a vitória de Cristo sobre a morte. A lição 7. Ela está localizada no meio de duas importantes lições. A lição 4 fala sobre a esperança do Antigo Testamento, enquanto que a lição 8 vai falar sobre a esperança do Novo Testamento. No meio dessas lições, a lição 5 falou sobre as ressurreições antes da cruz. A lição 6 falou que Ele está entre nós, Cristo está entre nós. E hoje nós estamos estudando na lição 7 que Ele ressuscitou e por isso venceu a morte. Esta é uma verdade determinante da lição 7. A ressurreição, ela é fundamental para a fé cristã. Acompanhe essa leitura. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15 é, sem dúvida, o assunto mais importante dessa lição. Esse capítulo contém 10 pontos fundamentais que estão nos comentários do professor. E nós agora vamos estudar esta lição para que, através desses temas que domingo, segunda, terça, irão nos trazer algumas evidências e argumentos bíblicos para responder a seguinte pergunta: por que a ressurreição é tão importante para a gente? Para responder a pergunta por que a ressurreição é importante, a lição de domingo ela dá uma ênfase sobre os inimigos de Jesus. As pessoas que não gostam foram a oposição. Então eu vou ler agora Mateus 27 e vocês vão perceber quais são os argumentos e o contexto para você poder abrir a lição com este entendimento. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No sábado, no dia seguinte à morte de Cristo, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram procurar Pilatos para que ele pudesse ajudá-los a guardar o corpo de Cristo. Isto por si só já é uma evidência de que este medo retrata da fé. Ou seja, a lição de domingo fala que os inimigos de Jesus também têm fé nele. A lição de segunda continua com esse ponto curioso. A importância da ressurreição começa pelos inimigos. Os inimigos sabiam, tinham fé que Jesus podia ressuscitar. E agora, ressuscitado, a lição de segunda vai falar também sobre um pouquinho desse aspecto. Vamos ler uma citação de Ellen White deste dia. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente. Reivindicava o corpo do Senhor e colocou sua guarda ao redor do túmulo, tentando manter Cristo como prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do mensageiro celestial. Quando viu Cristo sair em triunfo, compreendeu que seu reino chegaria ao fim e que ele finalmente morreria. Pois é, o inimigo número 1 de Cristo, Satanás, já sabia o que aconteceria com ele. Vamos ler agora 3 passagens da Bíblia que falam sobre 3 personagens envolvidos na ressurreição de Jesus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, a primeira personagem envolvida aqui na ressurreição de Cristo é um anjo.
Vamos ver agora quem é a segunda personagem. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Um dos versos mais famosos da Bíblia é a afirmação de que eu, Cristo, tenho o poder de entregar e reaver minha vida. A segunda personagem envolvida na ressurreição de Cristo é Ele mesmo. Vamos ver agora a terceira personagem. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Ou seja, parece que a ressurreição ela precisa também ter um peso de pessoas envolvidas neste importante evento. A lição de terça-feira talvez seja a minha preferida. Eu gostei demais dessa lição. Aqui, depois de vermos que a ressurreição ela se apresenta primeiro aos inimigos e o poder que isso causa neles, agora, qual é a consequência disso para os amigos? Então, vamos ler Mateus 27. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Durante muito tempo eu fiquei na dúvida sobre a ressurreição desses santos, porque muitas vezes eu me lembrava do terremoto que teve quando ele morreu. E aí abriram-se as tumbas, abriram-se as sepulturas. Mas eu ficava pensando, eles saíram no momento da morte. A Bíblia é enfática. Abriram-se as tumbas, mas os santos saíram com a ressurreição de Cristo. Ou seja, o primeiro efeito da ressurreição para os amigos é a vida. Durante seu ministério, Jesus tinha ressuscitado mortos. Fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do líder da sinagoga, e Lázaro. Esses não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, estavam ainda sujeitos à morte. Mas aqueles que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele. Assim, foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Humanamente falando, é impossível você lutar contra estes argumentos, porque essas pessoas que ressuscitaram eram inegavelmente pessoas enterradas, mortas, mas com uma diferença. Elas foram ressuscitadas para viver a vida eterna. E isso me chamou a atenção. Essa lição de terça é fantástica. A lição de quarta dá sequência a essas testemunhas que dão credibilidade à ressurreição. Pelo menos 9 viram a Cristo após a sua ressurreição. Alguns chegam a contar 10. Vamos ver aqui para você poder entender. Então, as primeiras pessoas que viram Cristo ressurreto foram Maria e Maria Madalena, Pedro, os discípulos de Emaús, os discípulos no cenáculo, sem Tomé e com Tomé. Cerca de 500 pessoas viram Jesus. E os discípulos no Mar da Galileia estiveram com ele e depois uma conversa com Pedro. Antes da sua ascensão, provavelmente Cristo também foi visto por outras pessoas. E, finalmente, o apóstolo Paulo admite que quando ele estava indo para Damasco, Cristo esteve com ele, então ele também admite que viu a Cristo.
A lição de quinta-feira vai falar sobre um aspecto cultural da época, as primícias. Naquela cultura onde a agricultura era o carro-chefe da economia, as primícias, as primeiras colheitas, elas eram consideradas uma bênção de Deus. Pessoas ofereciam esses produtos, aquilo que a terra produziu, como ofertas a Deus. Ou seja, as primícias, elas demonstravam duas coisas. Primeiro, a bênção de Deus, porque realmente deu certo a plantação e estava aí surgindo os primeiros frutos. Mas os primeiros frutos também já davam a pista. Qual é a qualidade desses frutos? Esta é a lição que vai tratar sobre Cristo considerado como primícias, pela sua qualidade. Que qualidade é essa? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Permita-me ler um trecho de Wayne Grudem, que foi citado aqui nesta lição. Ao chamar Cristo de as primícias, Paulo usou uma metáfora da agricultura para indicar que seremos como Cristo. Assim como as primícias, ou a primeira prova da safra madura, mostram como será o restante da colheita para aquela safra. Também Cristo, como as primícias, mostra como será nosso corpo ressurreto quando na colheita divina final Ele nos ressuscitar dos mortos e nos trouxer à sua presença. A pergunta que fica nessa lição é: se Cristo ressuscita com as marcas nas mãos e nos pés, será que nós também vamos carregar marcas que temos hoje em nosso corpo? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Se o nosso corpo será perfeito após a ressurreição, por que Cristo mantém as marcas da sua crucifixão? Ele sempre levará os sinais dessa crueldade. Cada vestígio dos cravos contará a história da maravilhosa redenção do homem e o valioso preço pelo qual foi comprada. Por fim, concluindo esta lição, gostaria de ler 3 pontos importantes da lição de sexta. Por quê? Porque a lição de sexta demonstra que os inimigos, os opositores de Cristo, que sempre zombam da sua ressurreição, eles sabem que é tão difícil contra-argumentar contra a ressurreição que eles usam argumentos, vamos dizer assim, questionáveis. Presta atenção. Os discípulos tiveram alucinações em que viram Jesus ressurreto. Jesus não morreu, apenas desmaiou e depois retomou a consciência após ter sido tirado da cruz. Jesus tinha um irmão gêmeo que os discípulos confundiram com o Cristo ressurreto. Meus amigos, essa lição 7 já está respondendo, A ressurreição é muito importante para a fé cristã. Deus te abençoe. A gente se vê na próxima semana estudando a lição 8. Um beijo, até lá.